todos, agradecendo a presença de vocês. Então, esse encontro, ele está trazendo o intuito da gente compartilhar dessas ideias, do que a gente tem observado com o Biofal, dentro desse trabalho que a gente vem desenvolvendo há tantos anos, né? 34 anos de pesquisa. E eu gostaria de começar dando uma mensagem para os senhores de que, na realidade, quando a gente está trabalhando no contexto da homeopatia, às vezes eu coloco isso para os pacientes no consultório, a importância das pessoas entenderem que todos os médicos homeopatas, na realidade, são alopatas. São alopatas, fizemos a mesma formação, temos o mesmo conhecimento, uma especialidade, cada um de nós, e que em algum momento do nosso destino aconteceu algo que fez com que a gente tivesse contato com uma experiência muito forte, muito expressiva, que é o contato com uma possibilidade da medicina atuar através de uma informação eletromagnética. Então, da gente poder atuar saindo de um contexto bioquímico e pensando numa informação biofísica. E essa foi a minha experiência. Eu, inclusive, tinha grandes preconceitos contra a homeopatia. Eu era um estudante da UFRJ, achava que isso tudo era bobagem, até que o destino me jogou numa situação em que eu assisti uma palestra, por um acaso, numa universidade, que eu estava apresentando um trabalho científico, e comecei a ver que havia uma filosofia, havia uma força por baixo de todo aquele conhecimento, e resolvi experimentar. E, para minha surpresa, eu me curei de tudo que eu tinha. Foi um impacto muito forte na minha consciência. E aí eu comecei a estudar, por volta dos anos 70, que história era essa? Por que isso tinha uma força tão grande? E a velocidade observado nas respostas. E comecei a estudar, comecei a praticar, logo recém-formada. E, no meu caso, eu tive algumas experiências muito fortes com pacientes logo no meu início da minha vida profissional, trabalhando com homeopatia. E eu me lembro muito de um caso de uma pneumonia numa criança, em que eu auscultei de manhã, mediquei com remédio homeopático e no final da tarde eu mandei que a mãe retornasse para ver a evolução da criança e não tinha mais ausculta. Nem febre, nem ausculta. Eu mandei radiografar de novo, ainda eu era o mesmo plantonista, o cara achou que eu tinha enlouquecido e ele ficou perplexo porque realmente já não tinha mais a imagem da pneumopatia. Então a questão era, que campo era esse, que informação era essa, que poder era esse? É esse que existe nesse campo eletromagnético, nesse campo, nesse universo da biofísica? E como isso poderia ser levado para um contexto das grandes populações e não só de uma especificidade que o médico às vezes tinha que ficar num tecido em cima daquele paciente para encontrar exatamente o medicamento semelhante a toda aquela problemática que ele estaria apresentando. Então, esse foi o primeiro start na minha consciência, assim, de pensar que campo é esse, como estudá-lo, né? E como, quem sabe, se esse campo fosse organizado intrinsecamente, se a gente poderia ter uma amplitude nessas respostas. Era um sonho meu. E esse sonho adicionado a toda a filosofia homeopática, que é a visão da gente não olhar a doença, mas olhar o indivíduo, olhar a evolução dele, olhar o seu caminho de individuação na vida, o seu crescimento interior, entender a saúde como uma coisa que realmente anda junto com a mente, não pode estar dissociada, a medicina não pode estar dissociada da psicologia, né? E todas essas dinâmicas foram, então, me levando a iniciar uma perspectiva de pensar em estudar as antigas tradições, todo o conhecimento da antiguidade sobre esses elementos da natureza, trabalhando essa possibilidade de olhar esse campo vital que hoje está representado pela ciência por essa imagem, né, em todos
os locais, a gente encontra essa imagem representando esse que os cientistas hoje chamam de biocampo, que é o nosso campo vital e que Aristóteles chamava de alma e que o pai da medicina, Hipócrates, chamava de physis hipocrática. Então toda a nossa história está aqui. É uma rede eletromagnética e o medicamento homeopático, ele é a única possibilidade que a medicina tem hoje de trabalhar objetivamente esse campo. A gente trabalha a informação eletromagnética de cada elemento da natureza. É um tecido. Então essa foi a ideia de trabalhar a construção desse tecido que passou pela medicina chinesa, pela medicina ayurvédica, os sólidos de Platão, pela geometria sagrada. Nós fomos entrando nessas dimensões e cada fase dessa construção passou por uma dessas tradições, trazendo a alquimia, toda a compreensão dos elementos que eles mais usavam na antiguidade. E aí eu fui fazendo todo um trabalho. Então os primeiros 8 anos foram só para encontrar os medicamentos, depois ver ordem, ritmos, frequências. Esse campo ele trabalha em dimensões que são semelhantes à do modelo matemático do genoma celular, que foi comprovado que o nosso genoma ele trabalha em modulações off-on. Tudo isso nós fomos vivendo na prática, estímulos de on e estímulos de off, então de tonificação, sedação, de polaridades de feminino e masculino, frequências, mudanças de frequências. Então nós levamos, nos primeiros anos eu trabalhei sozinha e nos últimos 22 anos acompanhado por um grupo grande de médicos em todo o Brasil que vem acompanhando essa pesquisa comigo. E nós fomos aumentando e fomos ampliando esses níveis de complexidade do trabalho, no sentido da gente operar de forma cada vez mais rápida e mais objetiva, tanto em quadros agudos, né, porque hoje as pessoas exigem que a resposta seja imediata. Se hoje você tem um paciente em quadro agudo, você medica e ele nas primeiras 12 horas não apresentar melhora, ele vai partir para o antibiótico. Ele não tem mais nenhuma resiliência de aguardar nada. Então você tem que ter resultados muito objetivos e que esse trabalho, eu vou trazer alguns exemplos que aconteceram esses dias, para vocês verem como é a fluência. Então, é um trabalho que recebe, tem um potencial hoje de receber médico, mas que o médico vai ver, na realidade, se realizar o sonho que ele sonhou quando entrou na universidade, por mesmo que ele seja um oftalmo e vai trabalhar um glaucoma, que é onde a gente está tendo, por exemplo, resultados incríveis, né, em doenças degenerativas de toda sorte, em todas as especialidades, mesmo que ele vá pontuar dentro da especialidade dele, ele vai ver o paciente dele voltar melhor das dores que tinha, melhor dos pesadelos, dormindo melhor. Ele vai ver um reencontro do indivíduo com o seu potencial, com o melhor dele mesmo, que é o melhor esse trabalho pode dar. Então não existe a cura da doença sem a cura do sujeito, sem a cura da vida da pessoa. Então, não é só curar, o pensamento sistêmico contemporâneo hoje propõe, nada está desligado de nada. À medida que a gente vai equilibrando o nosso campo, a gente vai equilibrando nossas relações, equilibrando a forma de estar no mundo, sabendo para onde está indo, trazendo os seus dons, o que eu vim fazer nesse planeta, ou qual é o sentido da minha vida. Se o paciente não reencontra o sentido da sua vida, não vai ter uma cura fundamental e efetiva da sua doença. Então esse é o espírito
que eu tenho hoje o tempo de trazer para vocês, porque não tem como trazer essa complexidade toda que é dado, todas essas entradas nas tradições, os médicos aprendem o essencial para a gente operar clinicamente, né? Um curso focado para os médicos e médicos veterinários, dá essa abertura, dá esse ensinamento, mas eu queria trazer hoje essencialmente esse espírito do que é o trabalho, né? Que hoje a gente realmente busca não só, obviamente que o paciente chega com a doença, a queixa principal está ali, você tem que dar conta dela, mas é o que está por trás, né? O que fez ele adoecer e o que ele está precisando para encontrar o grande sentido da sua existência. Então, essa foi a construção que eu sempre coloco essa imagem, que hoje, principalmente na complexidade que nós estamos vivenciando na saúde hoje, um caos absoluto, as patologias mescladas, de tanta complexidade, as intoxicações dando um agravamento aos quadros que a gente tem assistido. Os pacientes estão chegando com o campo energético nessa situação. E a proposta, então, é gerar essa auto-organização no campo energético. Então, trazer para vocês hoje que a ciência já admite, já tem publicado a concepção do biocampo, né? E o biocampo já tem sido estudado em várias linhas da ciência, da biologia. Por exemplo, as informações eletromagnéticas hoje já se tem exatamente o mecanismo celular, as proteínas de membrana, como essas informações passam. Elas são muito mais velozes do que a bioquímica, né? Então, todo o sistema, tanto na parte neurológica quanto na nível da biologia celular, já foi codificado pelos cientistas. A ciência mede esse campo, sabe que esse campo existe, qual a vibração dele, tudo isso vocês vão ver no curso, já está tudo mapeado, só não sabem como trabalhar, como mexer com ele. Que é exatamente o que a gente ficou esses 34 anos estudando, como informar e colocar ele novamente aprumado com a energia universal, com o biocampo planetário e o biocampo universal. Que esse campo é sistêmico, ele é universal, ele é único. E por isso que esse trabalho tem uma atuação na agricultura e tem uma atuação na veterinária, porque ele trabalha um campo uno, né? Que é um campo universal. Então, a proposta então do nosso projeto foi, na possibilidade, através de uma informação biofísica, promover essa auto-organização, redirecionando o sistema vivo a retornar ao seu espectro de saúde, das suas memórias inatas. Então, é o que na homeopatia clássica eles chamam da vis medicatriz natura, é ativar esse potencial inato que o indivíduo vai perdendo, principalmente no contexto das doenças crônicas. Então a gente para pensar, por que uma pessoa vai desenvolvendo uma doença crônica e morre sem nenhuma reatividade desse campo e de repente você passa uma informação e o indivíduo começa a se recuperar? O que acontece? Que realmente esse campo vai se tornando paralisado, um campo que tem um potencial imenso. Ele perde a memória, ele perde essa condição. Então, basicamente, o que a gente se propõe é trazer de volta essa condição. A condição de estar vibrante, de estar em condições de estar dentro desse perfil holográfico, que esse campo tem uma natureza holográfica. Então, ele tem condição de ler e reprogramar, ler e entender, compreender, trazer consciência. Que ele é um campo que trabalha em todos os níveis de consciência. Então, a gente aqui estuda os níveis de consciência, todos os níveis de consciência de atuação, e é um estudo realmente muito rico, não só da satisfação e
da completude que o médico sente de ver o olhar do paciente voltar, né? O paciente chegar para o médico e dizer, eu voltei, eu não sei onde eu estava, mas eu voltei, uma sensação de voltar ao melhor de si. Mas também ver a organização desse corpo que vai voltando ao lugar. É uma coisa muito especial e é uma energia muito inteligente, né? Então, o meu desejo é essa responsabilidade de compartilhar. É uma responsabilidade que a gente tem quando a gente encontra algo muito especial, que tenha ajudado as nossas famílias, nossos amigos, os nossos pacientes, a responsabilidade de compartilhar com a humanidade. E é por isso que eu estou convidando vocês a conhecerem e trazer algumas, só para vocês terem uma ideia da atuação que a gente está tendo nesse momento. Então, eu trouxe casos, assim, muito recentes. Todos os casos, para não dizer que eu trouxe caso de 2004, não. Os casos são todos de final de agosto, setembro, esse é o mais antigo. E para vocês verem o nível de profundidade de atuação que esse trabalho está tendo nesse momento, né? Então, esse é um caso de uma criança. Eu fui por uma pessoa da família, eu fui chamada a ver um menino de um ano e 9 meses que estava internado no hospital no Rio, com um diagnóstico de cirrose hepática medicamentosa, por 2 internações que ele havia feito, indo para transplante em prazo de 30 dias. Quem ia ser o doador ia ser um piloto, foi o único que foi compatível e que ia deixar de ser piloto, porque ia ter que doar o fígado. Então era assim, 2 famílias no maior drama, criança bem grave. E assim que ele saiu do hospital, eu fiz a medicação. Então aqui para vocês verem, aqui eu trouxe os exames. Era um caso realmente bem grave. Eu vou falar das... Então, o dedímero dele estava 2.073, espera-se inferior a 500, né? As bilirrubinas dele alteradas, a fosfatase alcalina 372, ele estava com a gama-GT de 169 e a proteína C reativa de 22, eu não trouxe o exame todo para não ficar muito extenso. E aí, 23 dias, eu fiz uma medicação, assim que ele saiu do hospital, dia 9/9, ele já tinha 23 dias, ele começou em meados de agosto a medicação. Nossa, tá difícil de ler, mas vamos lá ver. Então, ele apresentou aqui uma plaquetopenia de 103.000, mas ele regularizou todas as taxas dele. A bilirrubina não está dando para... Saiu fora de foco, né, Eline? Vê se você consegue regular um pouquinho. Consegue ver aqui. Consegue ver aqui, 0,7, 0,6, 0,1. E a bilirrubina deu 0,7, 0,6 e 0,1. TGP e TGO já tinham dado normais nele. Gama-GT aqui já tinha baixado... Isso aqui com 3 semanas de tratamento. Para ele tá balançando. O que é? Não dá para digitar ainda. O 57 já tinha normalizado o gama-GT nele. E aí esse primeiro resultado foi a proteína C reativa 1,12, já tinha 0,12. E aí o terceiro laudo foi realizado agora, dia 25. A plaqueta foi para 148.000, já estava normal, e todos os exames desse menino normal. O dedímero dele foi para 258, já bem abaixo e os exames não foram... Esse último eles não pediram de novo para não espoliar muito a criança, porque as taxas hepáticas já tinham dado normais. Esse menino foi considerado, está fora do transplante, está considerado zerado. E é um caso, para vocês verem a velocidade de um caso bem grave, a resposta que a gente está tendo a níveis bem profundos, né?
Esse aqui é uma menina de uma colega, não é um caso meu, é um caso de molusco contagioso. Então a gente traz as lesões. Isso é um caso bem complicado. Então ela foi medicada. 15 dias. 15 dias depois ela recebe da mãe já praticamente zerado o quadro. Não tenho palavras para expressar minha gratidão, destino nossas vidas, obrigado. As pessoas chamam de bolinhas mágicas e etc. Esse foi um caso, esse caso me aconteceu ontem, eu coloquei hoje. Essa paciente ontem de manhã, estou com o ouvido direito muito inflamado, aparentemente é uma espinha interna ou algo interno que está tão inflamado que chega a fechar meu ouvido. Comecei a tomar, essa aqui é a solução 33, é uma tinturazinha com algumas ervazinhas que a gente dá com anti-inflamatório, mas continuou latejando. E se eu for otorrino, eu acho que vão me passar antibióticos. Então, achei melhor falar com você. Pensei em tentar um anti-inflamatório, um remédio local. E aí me manda, ela estava fazendo uma espécie de uma celulite bem grave aqui, né? Orelha bem inflamada, muita dor. E aí eu entro com a medicação ontem, final do dia. E hoje não entrou a fala dela, né, Eline? Nunca pensei que a orelha pudesse... Não, mas tinha uma outra fala dela dizendo hoje que ela tinha acordou maravilhosa e não teve mais nada. Então, uma resposta muito assim. Hoje de manhã ela já estava com a orelha normal. Então, a gente tem uma velocidade muito, muito grande nos quadros agudos, né? Porque as pessoas têm uma imagem de que o medicamento homeopático, algumas pessoas pensam que só serve para alergias, para rinites. Então, essa metodologia, a gente tem uma abordagem muito, muito forte também em quadros agudos. A gente trabalha com pneumonias, com infecções, tudo que os pacientes trazem no dia a dia, né? A clínica pediátrica. Tem uma colega que vai trazer a experiência dela já aí para vocês também terem uma ideia. Essa também é de uma colega, procurei trazer casos também de outros colegas para vocês. Uma criança com um espectro autista, febres e pápulas. Então ela num dia fez à noite a medicação, no dia seguinte a criança já amanheceu com a pele totalmente zerada. Então, para vocês terem uma ideia da velocidade dos casos. Esse aqui é um testemunho que eu quis trazer também. Os médicos têm depois que fazem o curso, ficam dentro de casos clínicos diariamente. Esse é um depoimento de uma médica que espontaneamente deixou seu depoimento. Eu achei importante vocês terem uma ideia de como é a atuação, né, de um processo de cura que visa essa autorganização sistêmica. Fui há 6 anos acometida de neoplasia de mama, graças a Deus estou ótima, mas abri há alguns anos uma asma. Bom, com essa mudança de tempo, iniciei novo broncoespasmo, sintomas da minha sinusite, muita insônia, enxaqueca, alteração de humor, tristeza sem motivo. E com a ajuda fiz um trino, que a gente está usando em 3 doses, e ela coloca as doses que ela usou. Bom, realmente é incrível quando sentimos em nós. Meu padrão de sono, que estava péssimo, melhorou absurdamente, estou dormindo maravilhosamente bem. Inicialmente tive 2 dias de enxaqueca, mas melhorou também. Não precisei usar corticoide para asma, usei a solução 33 e 44, que ajudam muito. Estou me sentindo bem, plena, feliz e com disposição. Esse é o meu testemunho. Acho que meu grau de lesionalidade melhorou e estou ótimo. Então, para vocês terem uma ideia do que a pessoa sente, né, quando há essa volta a esse lugar de equilíbrio interno, que é a proposta principal desse trabalho. Então, a gente não perder o foco de olhar. A gente olha a doença, mas a gente olha o ser, olha esse campo, trazer essa consciência. A pessoa
ir por esse lugar interno onde ela busca a reconciliação. E trazer para o médico essa visão que eu também acho importante colocar aqui, um pouco que hoje o médico, ele encontra as pessoas muito nessa zona de arrebentação, né? As pessoas muito dissociadas, muito fragmentadas internamente, cada vez mais. Então, os médicos que vêm trabalhando há muitos anos, a gente tem conseguido perceber claramente como o campo mental da população está agravado, né? As pessoas chegam muito em desesperos, em pânicos, em tentativas de suicídio, muito grave. E o médico, então, é esse que vai entrar na onda e medicar o indivíduo e trabalhar para que possa jogar esse indivíduo novamente em alto mar, na prancha, nas ondas da vida. Eu acho que essa é a proposta maior desse trabalho. A doença a resolução da doença é uma consequência natural, né, desse movimento de sair dessa zona de arrebentação e ir dos mares da vida, para o que você veio fazer nesse mundo, né? Então, essa era a mensagem que eu queria deixar para vocês e queria também convidar a doutora Naisa Cruz, que é uma grande colaboradora do trabalho, que está comigo há mais de 20 anos no trabalho, pediatra, chefe da residência do Lourenço Jorge, da pediatria, e que está trabalhando com a pediatria nesse nosso trabalho há muitos anos, a quem eu sou muito grata e que veio dar uma palavrinha também a vocês. Bem-vinda, Naisa, obrigada por ter vindo. Obrigada. É isso mesmo, há mais de 20 anos. Foi há mais de 20 anos. Há mais de 20 anos. Eu vou dar, pode deixar. Que eu conheci Miriam há mais de 99. Tem 20, né? Certinho. Que eu estava num momento de vida difícil, uma vida pessoal médica boa, que eu considero boa. Eu fui pediatra do Hospital Jesus por 20 anos, 20 e poucos anos. Fui chefe da unidade intermediária do Hospital Jesus, que é um hospital eminentemente pediátrico. E eu cheguei num dilema no consultório e achava que o tempo inteiro eu tentava tirar a criança do sintoma e que, na verdade, aquilo tudo que eu achava que estava fazendo de bom, os sintomas voltavam 15 a 20 dias depois, um mês depois, e eu medicava de novo e começou a me dar um desânimo, que, na verdade, eu trabalhava em emergência em CTI pediátrico e eu via que eram drogas pesadas que você tira a criança do quadro, mas que na alta havia uma recorrência de sintomatologia. Essas crianças acompanhavam comigo no consultório e eu ficava a cada mês fazendo os mesmos descongestionantes, antibióticos, anti-inflamatórios, e eu me desanimei. Encontrei Miriam, que me atendeu de urgência na hora do almoço. Eu estava desanimada com a profissão, eu iria fechar o consultório. E conforme ela fazia o decorrer da consulta, eu dizia, meu Deus, então existe alguma coisa que eu achava que devia existir, que não era só você encerrar o sintoma. E a Miriam, eu estava ali impressionada que o que eu queria existia, e eu achava que aquilo devia ser uma coisa. Quer dizer, você está pronto para o momento em que você tem uma leitura e um sentimento, isso é bem importante, e você vai de encontro àquilo que você busca um dia na vida. Isso, para mim, é a coisa mais primordial. Aquele que não está pronto, ele não vem. Porque ele não acha, ele não sente, ele não vibra, então ele não tem nem o que procurar. Quando você vem ver, na verdade, você está pronto para preparar uma mudança e fazer escolhas na sua vida. Naquele dia do encontro com a Miriam, no dia seguinte tinha um grupo que faz parte do grupo
né, o grupo mais antigo que acompanha a Miriam. E a Miriam disse, se você quer, quero. Você vem. Você pode, posso. Porque eu acho que é assim, né? Você, quando pensa e já sabe mais ou menos aquilo que você quer para a sua vida, é impressionante como aquilo vem ao seu encontro. Essa é a realidade, vem ao seu encontro. Quem não está pensando nada de diferenciado, segue a vida, acorda e dorme fazendo as mesmas atitudes. Bom, eu te falo o seguinte, que eu tenho 2 mundos bem diversificados. Hoje eu sou chefe da emergência pediátrica do Lourenço Jorge, desde 2006, quer dizer, eu estou com 13 anos de chefia, num núcleo adoecido, né? Porque eu penso que o núcleo do SUS, por melhor que sejam as intenções, somos um mundo adoecido, com excelentes intenções, muita gente boa, muita gente tecnicamente estudioso, mas ferramentas que o dia a dia realmente se repete o tempo inteiro. Então, de manhã, eu vou para um mundo mais hard, adoecido. Quando eu entrei para chefiar um grupo, era um grupo também adoecido, porque você tem toda a sintonia, a sincronicidade de onde você está e você acorda achando que aquilo é normal, porque você trabalha no adoecimento do qual você está submerso. Entrei com um grupo de 29 mulheres para eu chefiar, porque pediatra a maioria é mulher. E de pouco a pouco, a própria energia, o próprio sinergismo do grupo, ele vai trocando, ele vai mudando os entendimentos hoje. Só para resumir, hoje nós temos médico FAO, amigas minhas, todas do Lourenço Jorge, que juntam a capacidade técnica que tem com uma ferramenta que, tecnicamente, para mim, é o que tem de melhor hoje no campo da medicina mais moderna, né? Então, na época do meu descontentamento, né, eu até brinco com os pacientes, você tem um adoecimento que você olha a ponta do sintoma. No mundo tradicional, medicina que todos fizemos faculdade, é único para todo mundo. Medicina tradicional alopática, você vê a ponta do sintoma. É como se você estivesse vendo a ponta do iceberg. Isso é um slide lindo que tem nas aulas da Miriam e que é real. Você tem a ponta do iceberg, que ali você desmorona, ali você quebra, ali você implode. Faz a analogia de que ali é a ponta da doença. Porque o que os seus olhos veem como alopata, você visualiza a ponta da doença. Mas o iceberg, ele realmente não é aquela ponta, ele tem uma estrutura submersa e, inclusive, uma outra matriz muito mais profunda do que aquela nebulosa que você vê, né? Esse é o corpo da doença. Realmente, esse é o corpo do adoecimento. Então, quando você traz para o físico, para o emocional, para o mental, você tem a mesma estrutura. O que você vê com os seus olhinhos e que você tem a capacidade de usar como alopata são drogas anti qualquer coisa. Então, você usa antitérmico, antibiótico, anti-inflamatório, antidepressivo, anti-refluxo. Você tem um anti sempre para usar. Que, na realidade, você cura. Não, você apaga incêndio. É outra estrutura, né? Você pega a pontinha do sintoma, apagando o incêndio em sequência. E não tenha dúvida, alguém que não trocou um padrão profundo, se você não saltar fora, se você não trocar o chip, você vai repetir. Porque isso é um padrão auto-organizável que você vai o tempo inteiro repetir o adoecimento que você conhece. Essa é a realidade. Então, de manhã eu uso droga pesada e fico com pesar pela leitura das asmas graves, das pneumonias de repetição, e você dá alta e 15 dias depois volta a mesma mãe com a mesma criança que não consegue sair daquele campo energético. De tarde eu entro no lugar onde eu amo, onde eu gosto, né, que são 20 anos de FAO, e que são as mesmas doenças. Eu não tenho um consultório leve, é um consultório de pós-CTI,
São crianças graves, normalmente. Eu peço sempre alguém só para puericultura, pesar, medir e me chamar de tia Nais. Não tem muito. Então, pesar e medir não é só a estrutura do consultório da pediatria lá do FAO. Na verdade, são os broncoespasmos graves, são as pneumonias de repetição. Tem muitos pediatras no grupo e todos sabemos que funciona assim. Com uma situação que a Miriam já mencionou. Você não tem tempo para não resolver. Essa hipótese não existe. Não resolver não existe. Porque ela vem ao FAO, porque alguém indicou, porque o vizinho também questiona a eficiência. Então, ou você resolve ou você resolve. Não resolver, ela já conhece. E ela sabe exatamente o arsenal que ela tem para resolução. E você não precisa de mais nada, porque o boca a boca ele se faz na medida em que você resolve, né? Então, a saúde do filho, você não precisa fazer nenhuma propaganda. Quando você tem um processo de cura, é um processo de cura profundo, em que você superficializa o adoecimento e dali para frente, rapidamente, você tem resultados que não adoece mais. É tão fantástico que quando a Miriam propôs a gente fazer um atendimento social aqui no Instituto, eu e uma outra colega logo pulamos e quisemos vir fazer para ter a oportunidade de pensar os mais graves que eu recebo no Lourenço Jorge, para que tenham acesso a essa medicina, que o nosso atendimento social, a gente trabalha da mesma forma e a gente tem o medicamento cedido pela farmácia. Então, hoje, no atendimento social, a gente fica satisfeito de ver a oportunidade que é o que conseguimos fazer por pessoas humildes no SUS. E creio em Deus que a gente consiga disseminar cada vez mais essa proposta desse padrão médico, porque hoje eu não acredito em outro processo de cura que não seja você tratar o indivíduo com profundidade e com muito amor. Então, eu sou muito grata ao resultado, à vida, à Miriam, ao Instituto, porque hoje eu digo a você que eu não sei viver de outra forma. Essa é a forma de vida que eu me sinto plena e com muita amorosidade. Obrigada. Agradece as pessoas que estão ouvindo, para a gente encerrar. Como é que tira? Obrigada, Só isso aqui. Então, eu queria agradecer imensamente as pessoas que estão online, agradecer os colegas que estão presentes e dizer que nós estamos aqui abertos ao Instituto, a receber vocês, a tirar dúvidas, a dar informações e a estar compartilhando dessa possibilidade de vocês começarem a ter na mão, como a Naisa colocou, duas medicinas, né? A bioquímica e a biofísica, que realmente aumenta o nosso universo, a nossa compreensão, inclusive, da doença e dos processos do adoecimento e dos processos da recuperação, né? Da regeneração desse campo para uma saúde integral. Um grande abraço, bênçãos a todos.